Boa noite, bem-vindo a mais uma live de aquecimento para uma imersão 100% digital e 100% online, que vai acontecer no dia 2 de abril, às 20 horas, no domingo, onde eu vou ensinar vocês os primeiros passos para dominar as técnicas de coroas e dentes posteriores. E para se inscrever, basta você ir lá na minha bio no Instagram, clicar no link e garantir a sua vaga. E para quem não me conhece, eu sou Emílio Akaki. Sou dentista clínico há mais de 29 anos. Estou bem velhinho já. Praticamente, quando eu me formei, muitos de vocês nem tenham nascido ainda. Eu sou clínico, professor de prótese fixa há mais de 25 anos. Sou especialista em prótese dentária, mestre em materiais dentários e doutor em biomateriais. E na live de hoje eu vou falar sobre o desafio dos provisórios para preparos onlay, em dentes posteriores, claro. Para mim, sempre foi, ainda é e será um desafio fazer provisórios em resina acrílica em preparos onlay. Eu sempre tive muita dificuldade. Seja na técnica da bolinha, na técnica da pré-moldagem, na técnica do pincel, que eu acho que é mais indicado para fazer, onde eu tinha menos dificuldade. Nenhuma dessas técnicas que eu tentei, eu conseguia uma facilidade, igual tem para coroa. Coroa provisória, para mim, é tranquilo, eu consigo dominar, eu domino a técnica. Mas para onlay, é mais complicado. Para inlay, não adianta você fazer bolinha, nem pré-moldagem, é pincel. Né? Quando você for fazer um provisório de resina acrílica para inlay, é no pincel para líquido, mas não é o que eu indico. Tem uma técnica que eu acho que é mais adequada. Então, eu sempre tive muita dificuldade para dar acabamento, para poder eliminar os excessos. Sempre eu tive dificuldade para provisórios para onlay posterior. E eu acredito que muitos de vocês também têm essa dificuldade. Tá? Acho que é difícil fazer. Até que um professor meu lá da UFMG, onde eu me formei, depois que eu fui trabalhar com ele lá na UFMG, no consultório ele me chamou. Depois que eu formei, fui trabalhar com ele, chama minfagia. Porque na faculdade a gente aprende, né? Todo preparo tem que fazer provisório. Né? Porque quais são as funções do provisório? Evitar extrusão do dente antagonista, evitar que ele caminhe no sentido anteroposterior, né? Se não tiver contato proximal, proteger o complexo dentina polpa, proteger o dente. Então, essas funções clássicas do provisório. Então a gente sempre aprendeu que tem que fazer um provisório, independente de qualquer preparo. Certo? Faz sentido, eu também concordo. Só que para onlay é o seguinte, aí eu relatei, depois que eu fui trabalhar na clínica do professor minfagia, depois com o tempo a gente conversando de vários assuntos, ele falou assim, e aí Gi, eu tenho muita dificuldade de fazer coroas, provisórios em preparos onlay. Eu faço bonitinho, faço o melhor possível, eu tenho dificuldade, mas aí quando eu cimento, ele solta. Os provisórios meus de onlay, mesmo quando eu conseguia fazer, ele soltava em pouco tempo. Mesmo usando cimentos mais retentivos. Por exemplo, para cimentar provisório, você tem dois tipos de cimento. O cimento à base de hidróxido de cálcio, tipo de cal, e o cimento provisório próprio para isso, tipo Tape 100, Provicol, são os provisórios à base de óxido de zinco eugenol, com ou sem eugenol, né? Tem diferença. Sabe a diferença com ou sem eugenol? Para que serve? Se esse cimento for sem eugenol, porque o eugenol ele interfere na polimerização da resina acrílica. Então, se você usa um cimento com eugenol, se você tiver que reembasar esse provisório, vai ser difícil essa resina acrílica polimerizar. Então, se você tiver a intenção de reembasar esse provisório depois, numa sessão seguinte, tem que usar um cimento sem eugenol. Senão você vai ter dificuldade. Então, voltando aqui, nós temos dois cimentos para provisório. Quando eu quero uma retenção maior no cimento provisório, eu uso o cimento hidróxido de cálcio, que ele tem maior poder de retenção. Ele prende mais. Por exemplo, se você for cimentar uma coroa provisória sobre um preparo que tem uma boa retenção,
com cimento hidróxido de cálcio, vai ficar até difícil de remover. Às vezes você tem que fazer até um corte na palatina ou na lingual e fazer uma báscula, uma alavanca com um Hollenbeck para poder remover. Então, mesmo usando uma coroa provisória onlay de resina acrílica, cimentado com cimento hidróxido de cálcio, às vezes ele soltava. Eu tinha muita dificuldade de fazer provisório, bonitinho, dava um polimento bonitinho, tinha contato proximal, contato oclusal, protegia o dente, mas ele soltava. Então, até que, voltando à história do Minfagia, ele me falou o seguinte: olha, Emílio, mas depende do esquema de laboratório, né, que você tem com o seu protético. Se ele conseguir te entregar, eu acho que um fluxo bom de entrega de um trabalho protético é uma semana. Mais do que isso, eu acho que o laboratório não está te atendendo bem. Um prazo razoável para mim. Eu sempre trabalhei com prazo de uma semana. Faço um preparo, o módulo, semana seguinte está pronta a peça. Né? Então, uma semana. Então, vamos trabalhar com uma semana, que é normal. Mas isso vale até para quem vai fazer 2 semanas, talvez seja o máximo que eu acho plausível para um prazo de entrega para um laboratório, de uma peça única, numa only. Então eu falei assim: ó, Emílio, seguinte, se você trabalha com prazo de uma semana, não faz mal nenhum. Na época a gente fazia ainda muito restauração em ouro lá atrás. Não tinha muita possibilidade de a gente fazer only puro de cerâmica. Então era metal, ouro de preferência. Aí ele falou assim: olha, Emílio, provisório de only, ele tinha dificuldade também. É difícil de fazer e solta, não tem muita retenção. Então você vai fazer o seguinte: você vai fazer um curativo com IRM. Pode colocar IRM lá, se quiser entrar nas proximais, nas ameias cervicais para dar mais retenção, para não soltar, não tem problema nenhum. E você vai usar esse IRM para poder, de curativo, você faz rapidinho, manipula o IRM, coloca lá, condensa com o dedo mesmo, molda com o dedo, deixa ali em infraoclusão só para proteger. E tudo bem, não tem problema ele ficar sem passar fio dental durante uma semana. Tá? Aí na sessão seguinte, remove o IRM, vai com o Hollenbeck, uma sonda lá na base, puxa para cima, se for inferior, para baixo, se for superior, que ele costuma sair mais fácil. E assim foi feito. Eu comecei a fazer desse jeito e praticamente nunca mais eu fiz provisórios de resina acrílica para only. Porque era difícil fazer, soltava, e aí em 5 minutos eu manipulava o IRM, condensava lá com o dedo mesmo e beleza. Então é resolvido o problema do IRM, do provisório para resina acrílica, provisório para only, né? Só que para dente onde você vai cimentar, fazer uma cimentação adesiva, não é aconselhável usar IRM. Por que não é aconselhável? Porque ele tem eugenol na sua constituição. E o eugenol, assim como a resina acrílica, ele inibe a polimerização da resina acrílica, ele também inibe a polimerização da resina composta. Então não é recomendável fazer um curativo de IRM se você tem intenção de fazer alguma adesão nesse dente, alguma cimentação adesiva. Eu falo resina composta, ele inibe a resina composta, mas o cimento resinoso é uma resina composta mais fluida. Então, por isso que o IRM, apesar de ser um ótimo material resistente, ele não é indicado nesses casos. Okay? E quando a gente vai fazer essa história é engraçada porque assim, eu lembrei porque tem algumas regras que a gente aprende, regras ortodoxas, né, na faculdade, e quando a gente cai na vida real, nem sempre é o que dá para poder seguir. Igual quando a gente vai tirar carteira na autoescola, toda vez que a gente vai parar, aí tem que botar a mão para fora e pedir para parar. A gente aprende na autoescola, mas dificilmente a gente faz isso. Toda vez que vai parar, põe a mão para fora, né? Tipo isso. Aí tem um caso engraçado, porque teve uma vez que eu e o professor Guilherme estava fazendo um curso. O professor, não vou falar o nome do professor, depois quem quiser saber, eu mando um direct. Mas ele, na demonstração, ele é um dos grandes autoridades de resina composta mundial, né? Nem nacional, mundial. Ele estava fazendo demonstração de resina composta, de repente, uma faceta, ele pegou o dele,
condensou ou espalhou a resina composta com o dedo. Que eu acredito que não era para fazer isso. Existem instrumentos próprios para isso, um pincel, uma espátula, não o dedo, e ele foi e usou. Então assim, essa é mais uma das histórias em que a gente, lógico, tudo que a gente aprende na faculdade, ou quase tudo, é o correto, é o que tem que ser. Mas nem sempre na vida real, na prática, é o que dá para poder colocar em prática. Igual eu falei, né? Eu aprendi na faculdade de graduação que sempre tem que colocar um provisório. Na época só existia resina acrílica para fazer provisório. Então põe provisório de resina acrílica. Mas aí o Gil falou, não, faz um curativo, rapidinho, e nunca mais eu fiz. Por isso que eu falei que provisório de onlay sempre foi um desafio, e sempre será, porque eu não faço mais provisório de resina acrílica para preparar um onlay, desde quando eu achei outra solução. Então assim, vamos falar um pouquinho de coroas, depois eu volto no provisório para onlay. Coroas provisórias, né? Quais são os melhores métodos, né? Porque a coroa provisória eu acho muito mais fácil de fazer, né, do que uma onlay. Então você pode fazer de pré-moldagem, né? Se você tem um dente lá, faz uma pré-moldagem. Você pode usar a técnica da bolinha, que eu acho difícil fazer, mas tem gente que gosta muito, até aluno que adora fazer. Daqui a pouco ele entra aí, talvez. Ele adora fazer técnica da bolinha, né? E eu faço, mas eu acho que existem outras técnicas mais tranquilas de fazer. A técnica do pincel eu acho mais difícil. Mas coroa provisória é uma coisa que dá para fazer, eu acho tranquilo e tem que ser feito. Anterior nem discute, mas quando é dente posterior, você colocar um curativo, né, ou essa técnica que eu vou falar mas daqui a pouco, só se for o último caso, tipo assim, a sessão está acabando. E aí, Paulo, muito obrigado aí, um mestre aí em ensinamentos. Próxima turma que é você lá de novo, nos ajudando lá na turma de especialização. Isso aí. Então é o seguinte, essa solução que eu vou mostrar para onlay também serve para dente posterior, coroa de posterior, mas como um caso de emergência. Você está aí no final da sessão, faltam 5 minutos para acabar a sua sessão, o paciente está esperando, acho que não existe coisa mais estressante, você está atrasado e o paciente seguinte já está esperando. Eu detesto atrasar, eu sou o mais pontual possível. Tanto eu não gosto que atrase comigo, como muito menos atrasar com o paciente. Essa, para mim, é uma situação muito estressante. Aí eu tenho que fazer provisório ainda, eu lanço mão dessa técnica, faço provisório rapidão, aviso para ele, olha, esse aqui é um provisório de emergência, na próxima vez a gente faz, tal, se precisar um provisório mais bonitinho, mas geralmente na sessão seguinte, quando já está pronto, já coloco. Mas então, provisório de coroa, eu acho que já é uma coisa meio que já tranquila de fazer. Um material novo assim, relativamente novo, né, em relação à resina acrílica, que é antiga, mas existe um outro tipo de material para você fazer um bom provisório. É um material mais caro, mas é uma boa alternativa. É a resina bisacrílica, né, que ficou muito aí popularizado para fazer os mockups. Hoje mesmo a gente estava dando aula o dia inteiro no curso de especialização em dentística e prótese aqui da Faculdade de Ciências Médicas. A gente fez um mockup e ficou bem legal. O aluno fez um encerramento, fez uma moldagem de encerramento, fez uma mockup no paciente, excelente para poder fazer os mockups no paciente. E ele também serve para fazer provisórios de coroa e onlay. Até que não precisa, né? Mas onlay e coroa. Você acredita que são os provisórios que eu acho que são os mais precisos? Por exemplo, eu vou fazer uma coroa, trocar uma coroa. Vou fazer uma coroa num dente. Aí eu faço a pré-moldagem com silicone de condensação. Só condenso mesmo. Faço lá o que eu tenho que fazer, removo a coroa, moldo. E na hora de fazer provisório, eu acho que é bem mais fácil do que um provisório de resina acrílica. Um provisório de resina bisacrílica eu acho bem mais fácil de fazer do que um provisório de resina acrílica. Porque pelo fato dele não ter uma contração de polinização, a resina acrílica tem uma grande contração de polinização em relação à bisacrílica. Então se você fez a pré-moldagem, depois de tudo que você tinha que fazer, você coloca lá a resina bisacrílica, coloca no molde, espera 4 minutos, esse provisório sai praticamente pronto. Se ele ficar lá, quer dizer que ele já teve uma retenção, ele entrou nas ameias cervicais e dentes vizinhos, a hora que você tirou o molde e ficou lá,
deixa assim. Só tira o excesso outro que estiver incomodando o paciente, tira os excessos, ele já está em posição. Não precisa tirar, dar acabamento, cimentar. Já deixa assim. Quando eu fiz isso a primeira vez, com a resina bisacrílica, foi o improvisório mais rápido que eu já fiz na minha vida, de coroa. Ele ficou prontinho. E a resina bisacrílica, ela é estética, ela é bonita. Né? Às vezes mais bonita ainda do que uma resina acrílica. Então, desde que o molde esteja bem encaixado no dente, essa resina bisacrílica vai ter uma deformação, uma contração pequena. Então, ele praticamente não deu ajuste. Na hora que eu tirei, você tem que pegar uma gaze umedecida com álcool, bem pouquinho, para tirar o número não reagido, e quase não deu ajuste. Se você quiser dar um acabamento dele, nem precisa de acabamento. O fabricante preconiza que o acabamento é só uma gaze com álcool de leve. Mas se você tem que fazer um ajuste, um pequeno ajuste, e ficou um pouco áspero por causa da broca, que a broca a gente usa para ajustar resina bisacrílica é a broca F ou FF. Então já deixa a superfície um pouco lisa. Você pode usar a sequência se quiser fazer o polimento, a sequência de polimento de resina composta. Porque a resina bisacrílica, a grosso modo, é uma união de uma resina composta com a resina acrílica. A grosso modo juntou os dois. Então você pode fazer o acabamento da resina bisacrílica na região que você desgastou para não deixar áspero. Aquela espiral rosa da IVE ou da IVE que a gente usa para resina composta, ou a borracha mega polivalente que eu gosto muito de usar, hexaceratol. De leve, né? Porque se você pressionar ela desgasta muito. Hexaceratol cinza e rosa já está pronto. Provisório para coroa composta, excelente. E serve também para onley. Ela é muito boa para onley também, para moldagem. Ela sai assim, praticamente pronta também. E, geralmente ela fica presa nos dentes vizinhos, nas ameixas cervicais dos dentes vizinhos, e já está pronto. Você tira e coloca. Você coloca lá, espera 3, 4 minutos, 3 minutos já está bom, tira, remove os excessos e o provisório de onley está praticamente pronto. É um provisório rápido, eficaz, bonito. Só tem um problema. Ele é caro. Ele é caro. Se comparar com a resina acrílica, então é muito caro. Além disso, tem que usar um bico misturador, que encarece mais ainda. Mas aí vou dar uma dica para vocês. Quando a gente vai fazer mocap, não tem como. A gente usa o bico mesmo, não tem jeito. Porque é muito volume de resina bisacrílica, tem que usar o bico dosador. O bico aplicador. Bico misturador e aplicador. Mas se você for fazer uma onley e uma coroa de um dente, né, pré-moldagem para fazer provisório de um dente, aí você tira o bico, dispensa com a pistola uma porção pequena de resina bisacrílica num bloco de papel, de espatulação, manipula com uma espátula de plástico, coloca lá dentro e vai. Tá tranquilo de fazer. Já diminui o custo de um bico aplicador. Pequenas economias que no final do mês podem fazer alguma diferença. Mas é uma dica para quem for usar uma resina bisacrílica. Eu acho legal. Eu gosto bastante. Foda. Ruim é o preço dele, né? O custo. Mas dependendo de quanto você cobra do seu custo, às vezes se embute lá e está tranquilo. Eu acho uma excelente opção, principalmente para fazer coroa provisória, rápido. Eu, assim, pra ser sincero, praticamente eu não faço mais provisório de resina acrílica também. Que é demorado, né, gente? Você tem que fazer, aí faz rebase, dá o acabamento, dá o polimento, o negócio é demorado. Às vezes agarra, já agarrou comigo também, agarra, você esquece um pouquinho, vai fazer outra coisa, volta, já endureceu, tem que forçar para tirar. É meio complicado. Mas tudo bem, é uma alternativa. A resina bisacrílica veio para ajudar em vários aspectos. Para mocap, sem dúvida, para provisório é uma ótima opção, com a ressalva do custo um pouco mais alto. Né? Então, especificamente voltando agora para provisórios de onley, o que você tem que levar em consideração para escolher qual método você vai utilizar? De provisório que eu estou falando, que é o assunto da live. Então, como eu já disse, pode ser de resina bisacrílica, mas tem um custo alto. Né? Mas é uma opção muito boa. Se você quiser aumentar, ficar com medo dele soltar,
O paciente vai viajar, não vai estar perto de você, porque se soltar, se você estiver perto, você vai e faz outro, cola. Mas se está com medo do paciente viajar e não poder soltar, aí você faz um ataque ácido pontual. Né? Você acha o esmalte lá no preparo Only, faz ataque pontual de ácido fosfórico, aplica pontinhos, 2 pontos vestibular, 2 pontos na lingual, 30 segundos lava no esmalte. 30 segundos lava, depois aplica adesivo pontualmente também, polimeriza adesivo e faz a bisacrílica. A resina bisacrílica, por ela ter uma parte, né, de resina composta, ela adere ao sistema adesivo. Aí você tem mais garantia que ele vai ficar. Quando é coroa, que a retenção, o preparo de coroa já tem uma retenção própria, não precisa fazer essa adesão adicional, né, que eu falei agora. Mas para Only, se quiser garantir, ficar mais tranquilo, né, ter menos risco de soltar, você pode usar essa estratégia. Então, quando você vai decidir qual tipo de material você vai usar para provisório de Only, então a resina acrílica eu acho que a não ser quem gosta muito de fazer, tem muita prática, ótimo, eu não consegui. Mas quem tem alternativa, se você tiver a necessidade de ter um provisório que copia a anatomia mesmo, às vezes um pré-molar, paciente que é estética, exige estética, aí você faz esse provisório aí de resina bisacrílica, eu acho que é uma ótima solução. Né? Provisório de resina bisacrílica, técnica de pré-moldagem, não precisa usar o bico misturador, tira o bico, dispensa no papel, mistura e coloca no molde, bom, aí praticamente pronto já, provisório rapidão. Eu acho uma ótima alternativa para um primeiro pré-molar superior, segundo pré-molar superior, de um paciente que tem uma exigência estética. Então, pode falar de resina acrílica, resina bisacrílica, que é uma alternativa legal. Estou falando agora só para Only, tá, gente? Resina bisacrílica, resina acrílica, não faço, mas quem faz, ótimo. Resina bisacrílica. E um material que eu acho que é a solução mais fácil, mais tranquila. Para área estética não dá, por exemplo, para primeiro pré-molar, se o paciente tiver exigência estética, não dá. Tem que ser a área tipo molares, superior e inferior, né? Que é o Bioplique. Você vai olhar lá, o Bioplique tem similares. Você vai lá na Dental, lá, procura no site, restaurador temporário, vai aparecer um monte, mas tem que ser o restaurador temporário fotopolimizável. É uma resina composta borrachoide, no caso. Tem um princípio da resina composta fotopolimizável, só que ela é borrachoide. Um exemplo que todo mundo conhece é o Bioplique. Existem outros, de outras marcas. Inclusive, quando eu vou comprar esse tipo de restaurador, eu olho o mais barato, porque vai ser um material provisório mesmo. Tanto para fazer esse tipo de provisório, originariamente ele foi usado para tampar provisoriamente os buracos de acesso ao parafuso de implantes. A gente usa muito Bioplique para isso. Põe um teflonzinho, põe Bioplique, polimeriza e tá um tampão provisório lá, pronto. Aí a gente usa agora para poder fazer provisórios de inlay only, que dura aí uma semana, 2 no máximo. Aí você vai colocar esse Bioplique, faz uma linguicinha de Bioplique assim, condensa com o dedo mesmo, pressiona para entrar nas ameias cervicais para ter retenção, para não soltar. Deixa ele em infraclusão, para não precisar ajustar. Faz ele fino assim, só para proteger o dente. Faz ele fininho e polimeriza. Essa solução que eu acho que é a mais tranquila, mais rápida. Quanto mais rápido você for, mais eficaz, melhor para você e para o paciente. Para o paciente, quanto menos ele ficar na sua cadeira, melhor. Ninguém se prefere, né, fazer... quer dizer, ninguém está na cadeira do dentista por prazer, eu acho. Ninguém vai para o dentista por prazer. Porque tem que ir, ele vai porque tem que ir. É um mal necessário. Não tem problema. Mas, então, quanto mais rápido você for, melhor, eu acho, desde que seja eficaz. Então, eu acho que essa é uma solução bem legal. Bioplique. Existe um Clip F da Volco, que é muito legal também, que ele é mais borrachoide, mais ainda que o Bioplique, que ele, na hora de remover, é mais fácil ainda. Você tem que ter alguns cuidados
a usar o Bioplique ou outro tipo de restaurador temporário fotopolimizado, que eu não percebia e comecei a perceber. Como ele é meio que transparente, ao remover, você vai com... Como é que você remove isso? Na sessão seguinte, você vai com um Rollenbeck, uma sonda, vai por baixo ou por cima, tira. Vai em direção certa com o usar para tirar. Às vezes ele sai inteiro, às vezes ele sai em pedaços, mas muitas das vezes ele fica uns pedacinhos. Aquela estratégia de colocar, fazer ataque aço pontual e depois fazer lava, enxágua e seca, depois adesivo pontual, também ele serve tanto para o bisacrílico quanto para esse restaurador temporário tipo Bioplique, para poder ficar mais tempo, esse improvisado durar mais. Aí, na hora que você remove, você tem que conferir direitinho, porque em algumas áreas esse Bioplique, apesar de ser molinho, às vezes ele gruda ali e não sai. Você acha que tirou tudo, mas ele não sai das áreas que você fez a aplicação e também nas áreas em que você fez. Eu vou falar sobre isso numa live, acho que amanhã. Se você faz uma biobase, uma reconstituição, esse Bioplique ele vai grudar na resina. Resina da biobase, resina do Bioplique, ele vai grudar no outro. Só que a adesão não é tão forte assim, mas ele sai, mas às vezes fica uns pedacinhos. Aí você tem que secar, de preferência com uma lupa, vir com o bisturi e removendo. Ele fica uns pedacinhos nos ângulos de elos internos, às vezes ele gruda lá e você tem que tirar. Tem que prestar bastante atenção, né? Porque uma vez eu já tive esse problema. Achei que tinha tirado tudo, a peça não encaixava de jeito nenhum, aí eu tentava ver se era contato proximal. Tava difícil de achar o problema, aí depois eu sequei, botei a lupa e vi que tinha uns pedacinhos ainda dessa resina lá dentro do preparo, que estava atrapalhando de adaptar. Aí sim, você já pensa assim, nossa, o laboratório errou aqui, e aí não ficou bom. Mas aí quando eu removi esses excessos, a peça entrou igual uma luva. Então tem esse cuidado. Aí, quando você for fazer esse tipo de curativo com Bioplique, ataque aço pontual, adesivo, polimeriza, na superfície da resina, onde você fez o seu preenchimento, o seu forramento, sua biobase, eu gosto de passar com microbrush mesmo. Pode usar o microbrush se você passou o adesivo, limpa ele no papel, no gás ou na luva e pega gel isolante, gel hidrofílico, tipo KY, glicerina, e passa a camada fininha em cima da resina composta para evitar que ele grude. Aí ele vai grudar o seu provisório de Bioplique, vai aderir nas suas áreas de retenção pontual e é suficiente. Tá? E vai facilitar a sua vida na hora de remover. Eu tenho até um videozinho, um vídeo que eu fiz no meu próprio perfil. Lá atrás eu fiz um videozinho só para mostrar. Tô com um vídeo que eu fiz. Rapidão aqui, eu vou mostrar para vocês. De música não. Olha lá. Ataque aço pontual. Quem quiser ver mais de novo é só ir lá no meu, ou ver na live aqui que tá gravada, ou lá no meu perfil. Eu fiz ataque aço pontual, não é nem para falar, lembro muito rápido. Ataque aço pontual, lavei, passei adesivo, polimerizei o adesivo e coloquei. Nossa, muito rápido. E fiz um curativo de Bioplique, 2 dentes aí, ó. Faço rapidão. Ah, tá em loop. Olha lá. Ataque aço pontual em esmalte, né? Não faça ataque às dentinas agora não. Apesar que a dentina vai estar protegida pela biobase, né, que eu vou falar amanhã. Mas acha os pontos de esmalte, né? Faz ataque aço pontual, enxágua, adesivo, polimeriza e faz a linguicinha aí de resina Bioplique, estica lá, tem que entrar nessas áreas, essas ameias cervicais aí, ó. Tem que preencher para poder prender mais. E tem que avisar o paciente que não dá para passar o fio dental, né? O fio dental não dá para passar, porque esse Bioplique vai estar ligado em tudo. Esse restaurador provisório vai estar fechando tudo, não passa fio dental, mas uma semana sem passar fio dental, não tem problema nenhum, né? No máximo a gengiva está um pouco inflamada, mas se tiver sumo gengival, espertamente você vai ter elevado a margem, né, antes, na sessão anterior, que eu vou falar sobre isso amanhã.
E vai estar tudo bem, vai dar tudo certo. Ok, pessoal? Então, mais ou menos isso que tinha para falar, os aspectos mais importantes. Logicamente, existem outros aspectos, mas eu gostaria de frisar aqui que isso faz parte das técnicas, né? Provisório é um dos passos para você dominar as técnicas de dentes posteriores, né? Um bom provisório, uma boa proteção do seu dente contribui para que no final você tenha como resultado uma coroa satisfatória, bem adaptada, bem ajustada, bonita e que dure muito tempo. Aquela história que eu falei ontem, se você faz um bom trabalho, no caso aqui uma coroa, uma onley posterior, uma inley, ele vai durar um bom tempo e o paciente com o tempo vai confiando em você. Essa é a melhor relação que você tem com o seu paciente, que é a confiança. Esse é o melhor sentimento que você desperta no seu paciente, a confiança. O que faz ser um paciente fiel. Então, pessoal, mais uma vez também eu reforço o convite para domingo, dia 2, às 20 horas, eu vou fazer uma imersão 100% digital, 100% gratuita, onde eu vou mostrar os meus passos para você dominar as técnicas de coroas posteriores. Quando eu falo coroas, envolve também inley, onley, tudo que é restauração indireta posterior entra no mesmo raciocínio. Tá bom? Só muda alguns detalhes de preparo, alguns detalhes. Tá bom? Então, pessoal, muito obrigado aí para quem ficou. Natália, muito obrigado aí pelo elogio. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Alguma pergunta. Quem tiver pergunta, depois pode mandar depois pelo DM. Ok. Então, pessoal, eu vou me despedir de vocês, que a intenção é fazer lives curtas de meia hora para não cansar ninguém. Espero ter ajudado vocês, espero ter valido a pena. E quem perdeu uma parte da live vai estar gravada, daqui a pouco eu vou colocar no meu feed. E é isso, amanhã estou de volta com um novo assunto, uma nova live. E um ótimo descanso. Sei que todo mundo trabalhou bastante, assim como eu trabalhei bastante, dei muita aula hoje. Hoje foi clínica o dia inteiro no curso de especialização. Estamos cansados todos, mas nós combatemos um bom combate, né? Um bom trabalho aí que nós tivemos. Então, bom descanso a todos, muito obrigado e até amanhã. Por favor, assista a minha live. Tchau, tchau. Tudo de bom.